Contexto histórico da Reforma Protestante, parte 3. Antes de nos aprofundarmos nessa trama complicada, em primeiro lugar, será bom conhecermos a situação na Igreja e na teologia no começo da Revolução Protestante. Isso porque, em grande medida, o protestantismo era exatamente aquilo que seu nome sugeria, um protesto. Lutero e os demais protestantes estavam protestando contra a condição da Igreja de Roma. Embora, teoricamente, a teologia oficial da Igreja Católica Romana fosse solidamente antipelagiana e até mesmo anti-semi-pelagiana, e embora alguns de seus principais pensadores defendessem o monergismo agostiniano, a teologia popular da Igreja tinha caído em um sinergismo não evangélico, capaz de fazer Agostinho e Santo Tomás de Aquino revirarem em seus túmulos. No mínimo, os líderes da Igreja Católica Romana e até alguns de seus principais teólogos davam a entender que a graça era uma simples mercadoria que podia ser conquistada ou mesmo comprada. O mérito havia se tornado a palavra-chave da soteriologia católica. A pessoa seria realmente salva à medida que conquistasse mérito suficiente perante Deus pela fé e por obras de caridade. A fé era interpretada como a fidelidade aos ensinos e às práticas da Igreja oficial, e as obras de caridade eram interpretadas como a compra de indulgências, pagamento de missas em favor das almas no purgatório, peregrinações dispendiosas para ver relíquias, doação de esmolas aos pobres, a prática de penitências, a participação nos sacramentos e a realização de práticas devocionais, como a oração e a meditação. A base desse sistema de salvação, bem como do apoio teórico explícito que ele recebeu de alguns teólogos católicos romanos da Idade Média posterior, estava na ideia de que os seres humanos podem e devem acrescentar seus próprios esforços à graça de Deus a fim de alcançar a salvação. A salvação era cada vez mais considerada recompensa que se recebia por cooperar com a graça. Embora todos os teólogos católicos afirmassem que a iniciativa na salvação provinha da graça de Deus no batismo, muitos passaram a enfatizar, entre aspas, a graça habitual, que aumentava na vida de uma pessoa batizada na mesma proporção de suas obras de caridade. Somente quando a graça fizesse sua obra de transformar a pessoa pecadora em santa, realmente santa e virtuosa, Deus poderia, entre aspas, justificá-la ou declará-la justa. Geralmente, a Igreja medieval definia a justificação de Deus como a justiça exigida por Deus. Deus podia declarar a pessoa totalmente perdoada e pronta para o céu, e assim o faria quando ela deixasse de ser pecadora e fosse transformada em santa, ao cooperar com a graça por todos os meios possíveis. Para a maioria dos cristãos católicos, no final da Idade Média, isso significava sofrer no purgatório indefinidamente após a morte do corpo. Em muitos, inclusive Lutero no mosteiro, antes de redescobrir o evangelho da graça mediante a fé somente, e isso provocou medo do juízo divino, que destruiria toda a garantia da salvação. Em outros, isso se traduziu em farisaísmo, e eles se congratulavam por suas realizações espirituais. Todos os reformadores protestantes e alguns católicos também consideravam essa soteriologia implicitamente pelagiana, justiça pelas obras, moralista e legalista, completamente contrária à proclamação da justiça de Deus no Novo Testamento, dada gratuitamente pela graça, mediante a fé somente. É lógico que existiam outras questões importantes que dividiam os protestantes e a Igreja Católica Romana.
e muitas delas eram de natureza teológica. Mas nenhuma questão chamou tanta atenção e provocou tanta agitação quanto a soteriologia e particularmente a questão da justiça de Deus e de como os seres humanos partilham ou se beneficiam dela visando a salvação. Os líderes católicos, ao serem conclamados a apresentar a sustentação bíblica de sua soteriologia, apelaram para a tradição oral da Igreja além das Escrituras. A Igreja medieval chegou a considerar a tradição oral e informal tão válida quanto a Bíblia. Lutero e os demais protestantes rejeitaram essas duas fontes de autoridade da Igreja e declararam as Escrituras superiores a todas as tradições humanas. Quando Lutero surgiu no palco da teologia cristã, por volta do período de 1513 a 1518, foi nessa situação que se encontrou junto com toda a cristandade ocidental, prisioneira da tradição oral informal, controlada por um papa e uma cúria corruptos em Roma e preso à soteriologia sinergística e quase pelagiana de méritos e de obras de caridade. Suas principais fontes de inspiração para endireitar essa situação passaram a ser as Escrituras, especialmente as epístolas de Paulo, a teologia de Agostinho e alguns aspectos de nominalismo. A história de Lutero é o ato introdutório à história da Reforma do século XVI. Poucos cristãos individuais afetaram tão profundamente o desenvolvimento da fé cristã. No entanto, muitos cristãos modernos que pensam conhecer Lutero não conhecem muito bem sua teologia, que Lutero se rebelou contra o Papa e redescobriu a autoridade das Escrituras e o Evangelho da salvação pela graça mediante a fé somente, é fato notório para quase todos os protestantes que se preparam para a confirmação, mas não se sabe bem e nem se compreende exatamente como ou por que ele fez o que fez. Portanto, é bom dedicarmos um capítulo inteiro dessa história ao protagonista Martinho Lutero, que se considerava um mero e humilde monge e professor de teologia, mas que virou o mundo de cabeça para baixo.